Opa! Ô, boa tarde, bom dia, boa noite, aqui é Gilberto Chagas. Até hoje é sexta-feira, né, dia 9 de maio de 2025, né? Hoje a gente veio aí para falar um pouco, né, sobre a questão de direitos, né, que muita gente vem me perguntando, pô, cara, vocês lutaram aí, conseguiram derrubar o decreto, né, o 12.438, né, que liberava a importação de resíduos sólidos, né, matéria-prima para reciclagem, aquela coisa toda. A gente conseguiu, né, uma vitória que foi muito empenho do MNCR, mas de vários movimentos ambientalistas, de várias pessoas, de todos os catadores, as catadoras, né, o pessoal do CISC, né, foi muito solícito, né, em estar sentando junto ao MNCR para poder, né, Marina Silva, o ministro Márcio Macedo, né, e os companheiros e as companheiras lá do MNCR, né, participaram desse debate. A gente, nas redes sociais, a gente não pôde estar presente, mas fomos bem representados por esses companheiros e essas companheiras, né, que todos nós somos um só, somos uma grande família, né, de catadores e catadoras. Mas o que eu quero dizer é que a gente sempre tem que resguardar nossos direitos, seja o governo de direita, seja um governo de esquerda, progressista, né, um governo aliado como é hoje, seja um governo de centro, né, porque é o seguinte, todos os direitos que a gente tem hoje, ou conquistas, ou privilégios, né, que em outros países eles chamam de privilégios que a gente tem, por exemplo, a gente tem uma educação pública, não é perfeita não, mas a gente tem um sistema único de saúde, é perfeito não, mas a gente tem, né, seria uma grande tragédia se a gente não tivesse. A gente tem políticas de inclusão, né, benefícios sociais, várias coisas, né? E aí o que acontece? Tudo isso se dá através dos direitos, né? Uma Lei Maria da Penha, os direitos da população LGBTQIA+, direito, né, das pessoas que lutam por moradia, né, que ainda está muito aquém, mas tudo isso são lutas. É a luta pela terra, dos pequenos, né, produtores rurais, da mulher e do homem do campo, né, que converge com a nossa luta de nós catadores de material reciclável. São lutas, porque não existe nada que seja 100% físico. Vamos supor que se a gente tem uma conquista hoje, né? Então, para a proibição da importação de matéria-prima, de resíduo sólido, né? E aí a gente descansa e fala assim, tá tudo bem, o governo dá. Não, o governo não dá, porque amanhã esse direito pode cair, né? A gente sempre tem que estar em luta constante, seja pelo SUS, seja pela educação pública. Você acha que isso dura para sempre? Se a gente, por exemplo, parar de desmobilizar e deixar para lá e falar, não, o governo dá. Não, o governo não dá. Porque a gente sempre tem que manter a pressão popular. A pressão popular, ela tem que ser contínua, né? É lógico que tem governos que dão mais abertura, né? Por exemplo, a gente está num governo aliado, né, que dá uma abertura para a gente conversar, que dá uma abertura para a gente poder expor com mais facilidade, né? E aquela coisa, não é porque a gente que fala assim, mas aí, tá vendo o que o governo atual faz, não sei o que, faz o L. Cara, esse governo atual ele foi muito importante para poder manter a democracia, para a gente não ter um rompimento da democracia, sabe? É um governo muito importante nisso, ele segurou isso, né? Só que a gente precisa de mais reforma, a gente precisa avançar, a gente precisa de políticas públicas, né? Por exemplo, a reforma agrária não é uma política pública nem uma política de governo, tem que ser uma reforma, né? Assim como o SUS, como a educação básica, né, fundamental, e agora, né, a gente tem que ter isso, porque são reformas. E tem que, para dar continuidade a essas reformas e para essas reformas não acabar, porque pode vir uma contra-reforma amanhã também, mesmo que sejam reformas, né? Então todos os direitos, né, e privilégios, né, como os gringos lá falam, vocês têm privilégio, cara, é privilégio, acaba sendo privilégio. Vocês pagam por isso? Lógico que a gente paga por isso. Nossos impostos são canalizados para isso, para saúde, para educação, né, para construção de estradas, né, para manter os programas de coleta seletiva, para tudo, a gente paga. A gente não somos bobinhos, que não é de graça, né? Mas a gente tem outros países ricos, por exemplo, como os Estados Unidos, por exemplo, não tem uma saúde pública, não tem uma saúde, não tem um SUS perfeito não, mas é o que a gente tem e que pode ser melhorado com boa gestão,
né, com boas práticas, a educação, né, básica, né, o ensino fundamental, o ensino médio, né, as faculdades públicas são excelência. Então, quer dizer, a gente tem que lutar por tudo que a gente tem, por tudo que a gente conquistou. Mesmo na vida pessoal da gente, que a gente sai de manhã para coletar um papelão, para pagar uma prestação, para poder correr atrás de uma grana, quem está nas bases, nas associações, nas cooperativas, nós catadores, né, que somos independentes, né, a gente tem sempre que nos organizarmos, sempre buscarmos conhecimentos, né, a gente sempre tem que procurar saber como funciona as instituições, para que serve cada ente do governo, para que serve o vereador, para que serve o prefeito, para que serve o governador, as assembleias legislativas, né, estaduais, em que eles podem ajudar, o poder judiciário, tanto a nível estadual quanto a nível federal, né, os governadores, né, aí você pega para outra esfera maior, né, que são os poderes federais, né, o legislativo, o judiciário, né, e o administrativo. Quer dizer, a gente precisa, né, sempre estar cobrando e sempre estar elegendo pessoas que vá atender nossos interesses. Então vocês têm que olhar muito bem, por exemplo, quem vocês vão eleger. A gente pratica a democracia participativa para poder ter uma democracia representativa, mas não é só a democracia representativa que vai fazer as coisas. A democracia participativa, ela vai pautar essa democracia representativa. Então é muito importante a gente se politizar, ler, entender os processos, né? Eu falo isso para todos os catadores e as catadoras, né? Ter esse entendimento, e para a sociedade em geral também, né? Porque nada se conquista, nada é permanente, né? Se hoje a gente tem um direito, se a gente tem uma conquista, se a gente tem uma política, né? Às vezes é uma política de governo, às vezes é uma política pública, às vezes é uma reforma, né? Como o SUS e como a educação, mas a gente sempre tem que estar vigilantes, porque amanhã a gente pode não ter essas coisas, né? Do mesmo jeito que a lei de importação, antes ela foi aprovada, depois ela foi revogada, agora, né, ela foi aprovada, foi revogada, agora foi derrubada de novo, né? Então a gente sempre tem que se manter vigilantes, porque amanhã pode vir um louco aí e aprovar essa lei de novo de importação de resíduos, quer dizer, e a gente sempre se mantém em luta constante. É isso que a gente sempre está falando para os catadores e para as catadoras, e refletir, né? Porque aqui é quebrada filosófica. Gilberto Chagas, catador de material reciclável, e eu sou fotógrafo conceitual também, minha segunda profissão. E é isso aí, e sextou. Hoje eu vou comer uma feijoada. Valeu, galera. Vamos refletir, tá?